Senhor, nós louvamos ao Teu nome, Te engrandecemos, agradecemos a Ti pelas nossas vidas, por este lugar que abre-se para exaltar o Teu nome, lugar onde nós nos reunimos para prestar culto de adoração e louvor em comunidade. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção neste dia sobre as nossas vidas, nos orienta sobre tudo aquilo que precisamos ouvir de Ti, Senhor. Ó Deus, e que nós tenhamos as nossas vidas entregues a Ti neste momento. Deus, Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Nós estamos aqui diante de Ti, pedindo a Tua orientação, Senhor. Abençoa os Teus servos que estão se dirigindo a este templo, em todas as igrejas que se levantam para pregar a Tua palavra. Deus, que Teu Espírito, neste dia, esteja presente no meio do Teu povo, Senhor. Fala conosco, nos ajuda a abrir os nossos lábios em louvor e gratidão a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Agradecemos a Ti pela vida de todos, por tudo que Tu tens feito por nós. Fica conosco, Senhor. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos só concluir esse assunto referente ao capítulo 7 de Zacarias, que nós damos início, e hoje nós gostaríamos de concluir não só esse capítulo, mas todo o restante do livro de Zacarias que nós iniciamos. Na semana passada, eu pedi aos irmãos para lerem o livro de Malaquias. Eu não sei se alguém leu. Alguém leu? Esqueceram? Nós precisamos. O livro de Malaquias são apenas em 15 minutos a gente lê todo ele. Então a gente pode ler 32 vezes em menos de um dia, né? Então nós precisamos fazer isso, tá, irmãos? O livro de Malaquias é um livro excelente, é um livro extremamente importante para hoje também, né? Eu já vou deixar para os irmãos um trabalho, não que seja um trabalho, mas que os irmãos façam um estudo sobre a antiga e a nova aliança. Eu falei o quê, irmãos? A antiga e a nova aliança, né? Porque hoje nós temos algumas dificuldades de entender essa situação, né, de antiga e nova aliança. E nós gostaríamos que os irmãos fizessem um estudo a respeito disso. Essa antiga e nova aliança, ela está principalmente focalizando no Novo Testamento, no livro de Gálatas e na carta aos Hebreus também, tá? Então os irmãos podem ler. Nós estamos pedindo isso, irmãos, para que nós possamos compreender principalmente os livros de Zacarias e Malaquias também, tá? É porque hoje, infelizmente, muitas pessoas, a partir do momento em que nós estudamos um pouco sobre a graça do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, então muitos entendem que o Antigo Testamento encerrou-se, né? Não tem mais nenhum motivo para estudar ou para permanecer dentro da palavra de Deus. Então nós precisamos estudar para poder a gente ter base, então, para viver uma vida da forma como o Senhor tem nos orientado, né? Porque, infelizmente, à medida que as coisas avançam, que a tecnologia avança, que as ciências sociais, principalmente, as pessoas imaginam que podem viver da forma que querem. Claro que podem, têm direito. Mas viver para Deus, viver na presença do Senhor é diferente, né? Então, as pessoas vão criando informações sobre aquilo que acham que deve e esquecem da palavra de Deus, né? E que dentro da nova aliança há realmente um compromisso muito sério com Deus, né? Então eu queria que os irmãos fizessem um estudo a respeito disso. E no máximo em 2 semanas tragam para a gente, tá bom? Escrevam aquilo que entenderem, que é para a gente então trazer. Eu não vou debater aqui na classe, porque nós temos pouco tempo para isso, mas então eu devolvo aos irmãos um estudo completo para os irmãos então confrontarem com a palavra de Deus. Nós aqui não estamos tentando colocar as nossas posições ou visões, mas a palavra de Deus, tá bom, irmãos? Então eu queria que os irmãos fizessem isso. É claro que dá trabalho, mas façam isso, tá bom? A nova e a antiga aliança, tá bom?
Irmãos, nós... Oi, pois não. Pode ser, pode. Se quiserem mandar por mídia aí, pode mandar para mim. Aquele foi muito bom, tá bom? Não precisa escrever, se não quiser. Se quiser, escreve a próprio punho, tá? Não tem problema nenhum. É só para a gente entender um pouco, estudar, aprofundar um pouco nesse estudo que é importante para as nossas vidas hoje, para a vida da igreja, para a vida de todo cristão que quer permanecer na presença do Senhor, né? Porque nem todos são obrigados a permanecer na presença do Senhor, mas o Senhor dá direito a todos, né? Todos hoje temos direito de buscar ao Senhor, de estar na sua presença, de trabalhar para Ele, de viver para Ele, e também de sermos salvos. Todos têm direito, mas será que todos querem? Essa é a questão, né? Então é bom que os irmãos façam esse estudo para que tenham uma base firme dentro da palavra de Deus, não sobre aquilo que muitos ensinam da forma como querem, né? Claro que eu não estou jogando a responsabilidade dos problemas em cima de todas as pessoas que ensinam, mas alguns trazem, às vezes, de forma inadequada. Então, nós precisamos ter uma base bíblica para viver de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta. Irmãos, nós falamos um pouco sobre jejum e trouxemos duas questões que são importantes, mas que às vezes trazem um pouco de dúvida com relação a isso. A questão do jejum, principalmente, que está relatado lá no capítulo 7 de Malaquias, né? O capítulo 7 de Malaquias, ele traz uma visão. Tem algumas pessoas que dizem assim, olha, o tempo, aquela orientação que nós tínhamos de jejuar durante tanto tempo acabou, porque encerrou-se conforme nós reconstruímos o templo, né? Então, as pessoas trazem essa questão a Zacarias, ao Senhor. E Zacarias, então, ele, através do Senhor, usando o profeta, ele diz, olha, eu orientei que vocês fizessem um jejum. Lá no princípio, lá no livro Levítico, nós vemos isso, né? É que foi instituído um jejum todos os anos, né? Naquele chamado Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão, o dia em que as pessoas se reuniam para jejuar, para prestar um culto de adoração a Deus, em função do perdão que Deus havia dado para eles, e que eles precisavam ver tudo isso no meio da sociedade, perdoar os seus irmãos e tal, por aí. Os irmãos podem ler lá no capítulo 23, principalmente de Levítico, mas aqui no livro de Zacarias, então, as pessoas perguntam, ainda devemos continuar a fazer isso, Senhor? Né? Foi um jejum que foi instituído lá quando Nabucodonosor entra e derruba e destrói toda a cidade, lá no ano de 585 a.C., né? Quando a última ocasião em que o pessoal de Nabucodonosor entra na cidade, destrói o restante das coisas, leva tudo. E aí, então, o povo que foi para o exílio, resolveu, então, fazer jejum a partir daí, em função daquele dia triste, né? Como uma data que colocasse diante de Deus. E o Senhor, evidentemente, que aceita esse tipo de sacrifício. Porém, o povo agora vem a Zacarias e aí lança para o Senhor, Senhor, nós devemos fazer isso, continuar fazendo isso? Na verdade, irmãos, aquele povo, eles estavam dizendo, Senhor, olha, nós fizemos isso tanto tempo e agora a gente vai ter que continuar fazendo isso, né? Como se dissesse, olha, será que não encerrou o tempo que a gente precisa sacrificar a Ti? Era isso que eles estavam dizendo. E aí o Senhor entra com uma palavra muito pesada aqui em Zacarias 7, dizendo, olha, eu não pedi para vocês fazerem isso, né? Eu não ordenei que vocês fizessem isso. Aí, irmãos, isso nos traz aos dias de hoje, né? Quando nós fazemos um sacrifício a Deus, por obrigação, né? Ou então nós fazemos um sacrifício a Deus porque estamos precisando. O Senhor, Ele recebe o nosso sacrifício. Entretanto, irmãos, a grande questão é que o Senhor via naquela oportunidade, é que as pessoas faziam isso apenas como uma rotina, né? Essa semana, por exemplo, eu fiz um jejum, porque fui chamado pelo Senhor a realizar esse jejum, né? Um jejum de sacrifício a Deus,
por problemas que nós temos dentro da igreja do Senhor. Eu não estou falando uma pessoa especificamente, né? Mas a igreja do Senhor. Então, o Senhor, ele, em determinados momentos, ele nos chama. Em outros momentos, nós apresentamos ao Senhor um sacrifício a Ele, né? Mas um sacrifício não porque, vamos, talvez, nos acostumar a fazer isso. Não é assim, né? É um momento de consagração inteiramente a Deus. Nós liberamos a nossa vida, Senhor, olha, eu estou na Tua presença. Eu não realizo um culto a Ti apenas por aparências. Eu não venho aqui pregar apenas porque alguém mandou. Mas eu tinha necessidade, eu tinha a alegria de fazer um trabalho para o Senhor. Eu tenho necessidade de prestar um culto a Deus, de vir ao templo. Eu me alegro quando estou na presença do Senhor. E eu estou dizendo isso, irmão, não é só vir ao templo, mas em casa também, no teu trabalho, aonde você estiver. Se alegrar no Senhor em todo o tempo, né? E hoje, infelizmente, nós, como naquele tempo também, as pessoas começaram a se acostumar a fazer algo que era rotineiro, que faziam tudo bonitinho, mas dentro dos corações, o que acontecia? Então, vou ler algumas passagens daqui, que depois eu vou pedir o Daniel, não agora, mas depois, capítulo 58 de Isaías, traz uma palavra a respeito disso. Mas, eles perguntam, então, aquele pessoal lá em Malaquias, no capítulo 7, o templo já estava sendo construído, deveriam continuar jejuando? O Senhor responde, o jejum praticado era mera formalidade, né? É o que está escrito lá. Era apenas uma formalidade que aquele povo estava cumprindo, ou seja, eles se acostumaram todos os anos a fazer aquilo, né? Quer dizer, dentro de si não havia mais o sentimento de responsabilidade com o Senhor. É o caso dos sacrifícios que eram oferecidos lá no tabernáculo, lá no princípio, quando Deus institui todos os sacrifícios, né? Lá em Jeremias, no capítulo 29, a partir do capítulo 29, o Senhor traz essa questão muito claramente, né? Ele diz, eu já não aceito mais os sacrifícios de vocês, a gordura dos seus animais, eu não aceito mais, porque dentro do coração de vocês, não há mais um sentimento de responsabilidade com relação a mim. Vocês estão fazendo isso, para mim não adianta de nada, porque, irmãos, olha só, os sacrifícios quando foram instituídos lá no princípio, né, Deus então institui que aquele sacrifício, a pessoa cometia um pecado, tinha direito ao perdão, né, tinha direito ao perdão, e para que esse perdão fosse realmente concretizado, né, a pessoa precisava oferecer um sacrifício, esse sacrifício era um animal. E aí foram determinados todos os tipos de sacrifícios, né? E os irmãos lembram disso, né? Agora, a importância daquele animal não é que Deus precisasse de comer ou de receber o cheiro das gorduras daquele animal sendo sacrificado e consumido pelo fogo. Mas é que as pessoas precisavam reconhecer que aquele animal estava pagando por um ato que ele cometeu ilicitamente. Isso tudo apontava para Jesus, é o novo concerto, né? Apontava para Jesus, que ele morreu por nós, né? Deu a sua vida por mim, por conta de uma traição minha, de um ilícito meu. E aí ele diz, todo pecado será perdoado, desde que haja realmente dentro de nós uma questão de reconhecimento. O Senhor pagou por mim, né? E aí é quando João, nas suas cartas, lá no final, ele escreve que o Senhor ele pagou por nós, né? Deus é amor, Ele é o nosso advogado, né? Ele é o advogado da igreja, de nós, porque todos nós estamos incluídos, estamos neste mundo e temos não a obrigação de pecar, mas temos possibilidades, né? Por conta da nossa forma de viver. O mundo jaz no maligno, nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas nós temos em diversas situações, ocasiões em que saímos da presença do Senhor por algum motivo. Eu estou dizendo, né, eu vou embora da presença do Senhor, não, né? Mas em determinados momentos nós temos lutas, pecados e precisamos recorrer ao Senhor, e João diz, Ele é o nosso advogado. Entretanto, irmãos, aqui nesta parte, então, o Senhor diz, este tipo de sacrifício que vocês trazem a mim,
para mim não tem mais sentido. É o que ele escreve lá, a partir de 29 de Jeremias, né? Os irmãos podem ler depois, até o 31, que vão entender isso, né? Não tem mais sentido, porque no coração de vocês não está implícito o reconhecimento de que vocês precisam de mim, né? Essa é a questão, esse é o motivo, né? Que vocês reconhecem que eu sou o Senhor das suas vidas, que vocês entregam as suas vidas a mim, vocês pertencem a mim, né? Aquele que recebeu Jesus na sua vida pertence a Deus, mas isso tem que ser em todas as áreas. Nós precisamos ser total do Senhor. Evidentemente que nós temos problemas, mas somos do Senhor, né? A igreja é do Senhor, pertence a Deus, Ele comprou, Ele pagou por isso. Então nós precisamos reconhecer de coração, não apenas de palavras, né? Não é uma formalidade, é você vir aqui porque é obrigado, ninguém é obrigado a vir aqui, né? Mas se você aceita estar na presença do Senhor, é bom que você entenda que você deve viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, né? Muita gente diz, a lei acabou. Não, não acabou. Algumas questões de leis acabaram, e aí eu coloquei algumas situações aí no grupo, vou colocar também algumas questões de leis que foram realmente extintas, né? E eu falei um pouco sobre isso na semana passada. Mas nem todas foram extintas, né? A adoração a Deus não foi extinta de jeito nenhum. Eu vivo para adorar a Deus. Tenho dificuldades? Tenho. Tenho problemas? Tenho, né? Mas eu vivo para Deus, independente de que alguém queira ou não. Mas eu sou do Senhor. Amém, meus irmãos? Não havia fome e sede do Senhor. Dedicação, santificação, justiça de Deus naquela ocasião, né? As pessoas estavam simplesmente cumprindo regulamentos, né? E hoje, infelizmente, muitas pessoas cumprem apenas regulamentos. Você vê uma coisa, quer ver uma coisa, aqui inclusive nesta igreja, a pessoa é escalada para cantar, ótimo, vem aqui cantar. E nos dias que não são escalados, eu estou cansado, eu não tive tempo, eu fiquei com dor de cabeça, eu fiquei com diarreia. Quando você assume um trabalho lá fora, aí com diarreia ou dor de cabeça, ou você vai ou perde o dia, né? Então você dá mais importância ao teu trabalho do que o Senhor. Isso quer dizer, né? Aqui nós começamos a nossa classe 9 da manhã. Quando eu trabalhava, agora eu não trabalho mais, porque não tem mais condições, mas eu saía de casa todo dia, no máximo às 5 da manhã, né? Então, 9 da manhã eu poderia estar no templo do Senhor? Poderia, se eu não viesse, a não ser que tivesse um outro problema maior, e o Senhor conhece tudo isso, né? Mas, infelizmente, irmãos, muitas vezes nós damos mais prioridades às nossas coisas, às nossas necessidades, nossos problemas, do que ao Senhor, e com certeza o Senhor se entristece com isso, né? E aí um cidadão está dizendo, mas a igreja lá, não sei das quantas, está lotada, saindo gente pelo ladrão. Ótimo, o Senhor sabe de todas as coisas, conhece aquele povo também, que sejam abençoados, sejam cheios da graça do Senhor. Mas, infelizmente, aqui nós não temos, eu não sei porquê, mas nós estamos com essa quantidade de pessoas, mas graças a Deus por isso. E eu ontem estava orando ao Senhor, dizendo, Senhor, mas será que tu não me ouve? Eu sei que Ele me ouve, né? Mas na nossa angústia nós perguntamos. E o Senhor, irmãos, me falou claramente, eu sou o dono da obra. E ponto final. E aí, irmãos, quer alguém vá embora ou fique, o Senhor está aqui, aguardando adoradores, aqueles que adoram o Espírito em verdade, não aqueles que querem apenas cumprir tabela. O Senhor, é claro que Ele abençoa. A pessoa vem aqui só porque achei bonito e tal, tá bom, o Senhor abençoa, né? Você está na casa de Deus, né? Aqui também é a casa de Deus, né? Mas aquele que se dedica ao Senhor, aquele que é do Senhor, então ele recebe e se alegra grandemente, né? Então, irmãos, parece que é radicalismo? Não é. É somente cumprir a palavra de Deus.
Eu não posso simplesmente vender a palavra de Deus ou dizer a todas as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Infelizmente, eu não posso, né? Porque a responsabilidade é nossa, né? Dessa igreja, é claro. Então, o jejum requerido por Deus seria aquele que, para, juntamente com oração e súplica, viverem vidas santas e justas diante de Deus e da sociedade, diante de Deus e diante da sociedade. Aí coloca aí, Daniel, Isaías, quem quiser abrir, Isaías 58. Lá em Isaías 58 traz um pouco sobre essa questão, a partir do versículo 1 até o versículo 5. E depois nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Pastor Ronaldo, pode trazer uma aguinha para mim aí? Dois copinhos. Então, Isaías, a partir do versículo 1, tá? Clama em voz alta, não te detenhas. Olha, irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. A gente não veio aqui somente para ler. Nós viemos para estudar, para tomar para nós, né? Então, essa aqui é a palavra de Deus. Clama em voz alta, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Pode continuar. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível do Senhor? Então aqui tem uma reprimenda do Senhor. Olha, no versículo 3, coloca de novo aí, por favor, Daniel. Versículo 3, dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isto? Olha, irmãos. E aí, quando nós fazemos, pode deixar aí, tá, Daniel? E aí, quando nós fazemos isso, aí, então, nós vemos, tá, ouvir. Ok, obrigado. Então, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso, né? Irmãos, algumas ocasiões nós instituímos jejum aqui nesta igreja, né? Em algumas situações, por último, agora a Rede de Mulheres trouxe um período de jejum para as irmãs, né? Isto é extremamente importante, né? Porque estão consagrando, e evidentemente que esse jejum não é, eu resolvi porque eu achei muito legal. Não. O Senhor orientou alguém a trazer isso. E eu, então, quando você faz um jejum, mesmo que você sente que não foi o Senhor que te chamou a isso, mas você ofereceu ao Senhor como um culto agradável a Ele, um período de jejum. Eu estou dizendo jejum, são sacrifícios que a gente faz em determinadas situações. Falando em jejum sacrifício, né? Então, apresentou um culto a Deus, é o que está escrito lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Apresentando um culto agradável, santo a Deus. Você pode fazer isso, né? E deve, né? Em determinadas circunstâncias de lutas, de problemas, situações difíceis. Entretanto, este jejum não é somente para que Deus resolva a tua situação e que você no teu coração tenha dito assim, olha, Senhor, eu não tenho nada a ver contigo, mas eu preciso de ti. Não é assim que funciona. Eu vou jejuar a ti, Senhor, vou te oferecer um dia de jejum. Eu fiz isso essa semana. Vou te oferecer, Senhor, um dia de jejum. Eu gostaria muito que se realizasse um milagre na minha vida, né? Ou na vida da tua igreja, ou sei lá aonde, né? É o caso de, por exemplo, Davi. Davi, o que aconteceu com Davi?
Davi, quando houve o pecado, que o seu primeiro filho foi gerado lá com Betseba, os irmãos devem conhecer essa passagem. Pode deixar mais um pouquinho aí, tá, Daniel? Quando aconteceu isso, Davi, então, durante uma semana, 7 dias, ele jejuou. E ali foi um jejum muito sério. Nem água, nem comida, nem alimentação, né? E aí ele ficou durante 7 dias jejuando, para que aquele moço não morresse, né? O filho do pecado não morresse, né? E aí ele jejuou e foi, e o Senhor não recebeu, quer dizer, não modificou a situação. O filho realmente morreu, porque o profeta chegou e disse: olha, este moço vai morrer, né? O filho do pecado, e morreu, e não adiantou. Entretanto, quando encerrou-se o jejum, então, Davi levanta-se, e aí continua a sua vida, e adora a Deus. Então, irmãos, o jejum não significa simplesmente que você vai fazer um jejum a Deus, e ele se obriga a realizar aquilo que você está pedindo, né? Porque Deus é santo, ele não se move simplesmente porque você quer que ele se mova. Agora, ele aceita o teu sacrifício, ele aceita a tua adoração, mas ele tem princípios, né? Algumas coisas, por exemplo, eu vou jejuar durante 1 ano sem comer e sem beber. Uma hipótese, né? Hipoteticamente, para mim ganhar na Mega Sena. Deus nunca vai aceitar essa situação, irmãos. Mas de jeito... Não, mas eu vou jejuar para ganhar na Mega Sena e entregar todo esse dinheiro para missões. Deus não precisa do teu dinheiro para fazer missões, de jeito nenhum, né? Então, coisas justas é você se esborrachar diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu estou aqui em adoração a Ti, eu preciso de tal coisa. Agora, tu queres fazer? Se tu quiseres, faça. Porque tu és Deus, tu podes, tu tem tudo sob controle. Ele pode. O nosso Deus pode todas as coisas, acima de tudo, né? E Ele nos ama também. Ele considera tudo aquilo que nós fazemos, mesmo aquele que está desapercebido, mas que está diante do Senhor, né? Muitas vezes a pessoa está desapercebida. Ele faz algumas coisas que não deveria, mas é aí que nós devemos... O Senhor nos chama para também trabalhar com esses, os pequenos, os grandes, os que se acham no topo, os que estão no baixo. O Senhor nos chama para trabalhar para Ele, né? E Ele ministra através de nós. Então, esse povo estava dizendo: olha, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que é no dia em que jejuais, aí o Senhor diz, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Coloca no versículo 2 aí, Daniel. Todavia, e aí aqui tem algo que muita gente só lê esse versículo, né? Todavia me procuram cada dia, olha só, o Senhor está dizendo, né? Todavia me procuram cada dia, né? Tomam prazer em saber os meus caminhos, né? Como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Quer dizer, procura o Senhor a cada dia, toma um prazer e tal, e vem trabalhando no trabalho do Senhor. Entretanto, ele diz, olha, perguntam-me pelos direitos e justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Agora completa no versículo 3, vai lá. Dizendo: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. Então, algumas pessoas, nesta ocasião, não estou dizendo aqui, tá, irmãos? Porque senão alguém depois pode brigar comigo, né? Mas cada um faça a sua análise, né? Então aquele povo dizia: Senhor, olha, nós procuramos a Ti, nós queremos, estamos diante de Ti, fazemos a Tua vontade. Aí ele diz, ó, porque jejuamos nós, depois que fazem o sacrifício a Deus, ele diz, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Quer dizer, eu fiz um jejum, eu estou dizendo um sacrifício a Deus, e agora vou cobrar a resposta de Deus, porque eu tenho direito, porque eu estou fazendo algo para Deus, o Senhor tem que fazer para mim, né? Aí ele diz, porque afligidos as nossas almas e tu não os sabes? Aí o Senhor responde, olha, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Coloca o 4, Daniel.
eis que para contendas e debates jejuais. Ou seja, ele fala contendas e debates, em outras traduções está dizendo, para o vosso próprio contentamento, para resolver tuas coisas, para dizer que talvez até você é muito santo, mas para o teu proveito próprio, né? Para talvez que as pessoas vejam, conforme Jesus entra lá no templo e vê aquele cidadão dizendo, olha, Senhor, eu faço jejum todos os dias, eu dou esmolas, eu sou tal, né? Mas esse que está aí orando do meu lado, isso aí é um pobre coitado, Senhor, esse cara aí não tem nem coragem de jejuar, né? Quer dizer, ele estava se apresentando como um homem extremamente justo, mas um homem extremamente justo que não dava valor aos pobres que eu digo, os necessitados, aqueles que talvez não aparecessem na mídia, né? Mas o Senhor está dizendo, não. Aí o que Jesus responde para aquele cidadão? Os irmãos depois leiam nos evangelhos que vão ver. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. O versículo 5. Pode colocar o 5, Daniel. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma? Ou seja, de que serve o sacrifício? Né? O Senhor está dizendo, o sacrifício que você faz a Deus, requerendo que Ele faça a tua vontade, ou que Ele siga a tua orientação. É quando Paulo, muito claramente, escreve lá na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vem trazendo toda uma informação sobre isso, né? Que a sabedoria do homem não é sábia tanto quanto Deus, que o homem jamais vai chegar a ser sábio como Deus, e que Deus não aprende com o homem, mas o homem precisa aprender com Deus, né? É isso que o Senhor está dizendo. Então ele diz, escolheria que o homem aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza, chamaria isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Quer dizer, é melhor, eu vou dizer aqui, mas se os irmãos quiserem, é melhor não jejuar do que jejuar forçadamente para o Senhor. Dizer, eu jejuo porque fui obrigado. O Senhor não recebe, né? Porque esse jejum não foi de coração. É isso que o Senhor está falando lá em Zacarias, a partir do capítulo 7, irmãos. E é algo extremamente importante para as nossas vidas hoje, para que nós compreendamos o que estamos fazendo para o Senhor. Eu sou obrigado a servir a Deus? De jeito nenhum. O Senhor não aceita a tua obrigação, né? Eu estou falando no português claro, né? Se alguém quiser ser enganado, não é aqui que vai ser, né? O Senhor não aceita a adoração daquele que faz por obrigação. Eu faço porque amo a Deus, porque conheço ao Senhor, porque o Senhor é tudo para mim, né? Eu estava ouvindo um dia desse um infeliz aí na televisão. Eu estou dizendo que é o infeliz. Se alguém quiser brigar comigo depois, pode brigar, mas é o infeliz. Aquele cidadão não tem felicidade. Ele é infeliz. E é um cidadão top. Eu não estou dizendo que ele é evangélico não, tá, irmãos? É um sociólogo. E ele estava dizendo, Deus é tudo para mim, mas antes dele vem a filosofia, né? Então, eu digo que o cidadão desse é o infeliz, porque a filosofia existe por conta de Deus, né? Deus existe por conta da filosofia. É um engano quem pensa dessa maneira, né? Então, irmãos, a palavra de Deus hoje está sendo manuseada de forma inversa, né? E eu estou dizendo não é só porque o pastor Moisés é radical. Eu sou radical, sim, dentro da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus em todos os seus aspectos. O Antigo Testamento não foi encerrado por conta do Novo. O Antigo Testamento apontava tudo para a redenção do homem. Para a redenção, para a conclusão de todo o plano de Deus estabelecido desde o princípio para o homem, né? Aquelas árvores que foram plantadas lá no princípio, no jardim, né? Elas, um dia, a palavra de Deus diz que um dia nós teremos direito a estar diante daquela árvore da vida. Amém, meus irmãos? Comeremos os frutos, e aí viveremos eternamente com o Senhor. Então, irmãos, no versículo 1, aqui, nesse capítulo, irmãos, capítulo 58 de
Isaías, que nós estamos lendo aí, o Senhor orienta o profeta a falar contra o pecado do povo. A hipocrisia e transgressões precisam ser expostas. A gente está falando aqui do povo de Deus. A hipocrisia, ou seja, a visão inadequada do povo, né? Ou seja, eu sou crente. Por que tu é crente? Tu crê em quê? Eu creio em Deus. O diabo conhece o Senhor, ele crê em Deus. Agora, viver uma vida para Deus é diferente, né? Confiar no Senhor, entregar a sua vida, entender que os problemas hoje existem. Nós vivemos num mundo mau, terrível, cheio de problemas, e que o inimigo levanta-se todos os dias contra o servo de Deus. Todos os dias o servo de Deus é acossado pelo inimigo. Entretanto, como o salmista dizia lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado é o que é, irmãos? Versículo 1. Como? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos escarnecedores, não se assenta a roda dos escarnecedores, antes tem a sua lei, a meditação na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite. Aí ele fala sobre os ímpios e os justos, né? Em todo o Salmo 1, né? Todo o Salmo 1 fala sobre essa questão. Então nós somos diferentes, gente. Nós somos um povo separado do mundo. É claro que nós vivemos no mundo, mas estamos separados do mundo. Temos que conhecer a palavra de Deus, viver de acordo com ela, viver segundo o Senhor nos orienta. O povo de Judá, no capítulo 2, no versículo 2 ainda de Isaías 58, no versículo 2, diz que o povo de Judá buscava a Deus cada dia, como se quisessem conhecer seus caminhos, mas ao mesmo tempo não abriam mão do pecado. Vinham ao templo, se emocionavam, havia alegria, parecia um culto dedicado ao Senhor, porém era apenas aparência. O que havia nos seus corações? Quando se procede dessa maneira, é uma ofensa e abominação a Deus. É o que nós falamos aqui sobre João capítulo 8, né? A partir do versículo 37, Jesus estava na festa do tabernáculo, né? As coisas tudo sendo feitas bem organizadas, né? Fazer uma referência a esse templo, né? Nós temos algumas situações que precisamos resolver, estamos tentando ver, dependendo de recursos financeiros, né? Essas salas aqui, olha, irmãos, nós gastamos dinheiro, né? E algumas pessoas disseram, a gente não vem, não traz as crianças, porque essa sala aí, ela pode machucar as crianças, né? E aí, foi feito um trabalho de primeira linha. Eu considero assim, né? Melhor do que na minha casa, né? E aí, quantos daqueles que falavam que só vinham para este templo, se tivesse a sala direita? Estão aqui? Quase ninguém, né? Fugiram. Na verdade, nós não fizemos isso aqui porque aquelas pessoas falaram. Nós fizemos porque precisava fazer. Igual aqueles banheiros, aquela cozinha. Nós temos trabalhado num projeto, né, para realizar. Mas não é em função de que alguém disse, eu só venho aqui se tiver um banheiro muito bem organizado, cheio de uma opção de coisinhas que tem aí no shopping, né? Não, nós não vamos fazer por causa disso, nós vamos fazer o que precisa ser feito, né? Não é porque alguém falou, porque muita gente gostaria de ter diversos aparelhos de ar-condicionado aqui, eu também, né? Mas a gente precisa ter uma visão das coisas que são de Deus, a gente usar, colocar o nosso pezinho onde nós alcançamos, né? E tem gente que diz, eu já ouvi uma pessoa dizer, eu fui embora desta igreja, sabe por quê? Porque lá para onde eu fui tem ar-condicionado. Fique à vontade, né? Eu não venho aqui só para sentar num banco acolchoado, cheio de florzinhas, né? Eu venho aqui para adorar a Deus, independente da forma que estiver, né, o templo. Evidentemente que nós vamos, dentro das nossas possibilidades, tratar da melhor forma possível, porque isso aqui é uma casa onde nos reunimos, é o templo onde nós reunimos para adorar a Deus, né? Então, quanto melhor, melhor, né?
Não é o quanto pior, melhor. É quanto melhor, melhor. Né? Então, nós precisamos organizar. Eu fico feliz da vida. Tem uma florzinha lá, não sei quem colocou lá na frente, tá vendo? Bonito. Né? As bandeiras, às vezes, quando alguém tira para lavar, as flâmulas. Né? Quando se faz, hoje, por exemplo, teremos ceia, né? Então, aqui se coloca uma mesa bonita, gasta-se um dinheirinho, mas é algo que está tudo dentro do contexto do trabalho do Senhor. Então, irmãos, as pessoas, elas naquela ocasião, estavam julgando ao Senhor, pedindo, exigindo quase que ao Senhor que tivesse as coisas de acordo com aquilo que imaginavam que deveriam ser. Esta é a questão hoje da igreja, né? Muita gente entende que precisa ser feito dentro da igreja como ela vê. E aí muita gente não vê acontecendo da forma como ela quer, vai embora. Ou então deixa de servir a Deus. Infelizmente, né? Aí é quando eu estava falando com a pessoa e disse que eu não vou de jeito nenhum me dobrar aquilo que simplesmente alguém quer que se faça. Ou então vai embora da igreja. Não, eu não posso fazer isso. Porque, irmãos, nós temos dezenas de pessoas, mais de uma centena aqui, né? E cada um tem uma visão, cada um quer um negócio diferente, né? Cada um tem a sua forma de ver, cada um tem seu direito, né? Mas, irmãos, nós temos uma liderança aqui, essa liderança, por enquanto, sou o pastor de vocês, né? E aí precisam seguir a orientação que o pastor dessa igreja dá, né? É claro que alguns não concordam, então a gente trabalha essa questão, mas até o momento em que a pessoa diz, eu não quero mais, e aí o que é que eu vou fazer? Mas, irmãos, a responsabilidade é minha, e quando eu determino uma coisa, seria bom que fosse cumprido, porque eu estou trazendo algo que o Senhor nos orientou. Então, uma liderança é preciso ser seguida a orientação dela, né? Senão as coisas viram bagunça. Dentro do trabalho do Senhor não há lugar para bagunça, né? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? É assim que funciona a igreja do Senhor, tá, irmãos? O povo de Judá buscava a Deus cada dia, como se quisessem conhecer, né? O povo se queixava que o Senhor não os ouvia, porém Deus sabia que o jejum e a adoração deles era hipocrisia, né? Ele lhes declara que um ato religioso só tem valor para ele quando procede dos que buscam humildemente conhecer os seus mandamentos. Ou seja, a adoração que você traz, o dia que você vem aqui no templo, eu estou dizendo o dia que vem porque na nossa casa também é um culto de adoração todo o tempo. Nosso trabalho, na nossa caminhada diária, é um culto ao Senhor. Mas aqui nós nos reunimos, e aí tem gente que diz, não precisa ir ao templo. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, o quê, irmãos? Vamos à casa do Senhor, né? Então, há uma necessidade de nos reunirmos, de estarmos diante do Senhor, na casa do Senhor. Aqui é a casa do Senhor, né? Estou dizendo aqui, em diversos templos, que pregam a palavra de Deus, porque tem templos aí que pregam outros tipos de filosofias, tudo bem, né? Mas alegrei-me, precisa ter dentro de si uma alegria profunda, né? De estar na presença do Senhor, reunidos em família, nós estamos dizendo, né? Então, se quiser pode tirar, tá, Daniel? Mas, aí. Então o povo se queixava, e Deus não ouvia. Ele lhe declara que um ato religioso só tem valor para ele quando procede do coração dos que buscam humildemente e com necessidade de adorar a Ele, a sua presença, de viver na sua presença. No versículo 4 ainda de Isaías, não precisa colocar não, tá? O jejum feito por eles era realizado apenas para proveito próprio naquela ocasião, né? Está dizendo. Aí, a partir no versículo 5, ele fala, qual tipo de jejum aceito pelo Senhor? Qual o tipo de jejum que o Senhor aceita, né? Às vezes, não é só deixar de comer, né? Porque quando nós falamos em jejum,
Aí nós falamos em deixar de comer. Evidentemente que existem diversos tipos de jejuns que são orientados pelo Senhor na Bíblia, né? Por exemplo, Paulo, no capítulo 9 de Atos, os irmãos sabem que Paulo, quando ele conheceu o Senhor realmente, os irmãos sabem que Paulo, ele perseguia os servos de Deus. A partir do capítulo 9, 8, lá no finalzinho de Atos, a gente vê quando Paulo, então, ele permite que Estevão, não sei se os irmãos leram isso, mas a morte de Estevão, os irmãos sabem, né? Lá em Atos, a morte de Estevão, ele morreu apedrejado, e lá no finalzinho do capítulo diz, e Paulo estava presente naquele ato. E aí quando Paulo encontra o Senhor, lá no caminho de Damasco, né, os irmãos todos devem conhecer, então ele fica cego e tal, e leva-se. E aí, irmãos, ele passa 3 dias sem comer e sem beber. É um jejum que ele conhece o Senhor profundamente. E a partir de então, irmãos, ele passa 11 anos, está escrito lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, 11 anos no deserto, né? Estudando, separando a sua vida. Senhor, eu conhecia toda a lei, eu fui instruído em tudo. Mas aí quando ele diz, lá no capítulo 11, 1 aos Coríntios, né, ele diz que eu recebi do Senhor, né? Isso que eu vos entrego, eu recebi do Senhor. Ele recebeu naquele instante em que ele esteve estudando. Ele recebeu diretamente de Deus, do Senhor Jesus. É por isso que ele escreveu tanto sobre tantas coisas referentes à nossa vida, nosso viver diário com o Senhor. As 13 cartas e mais a carta aos Hebreus, que eu considero que foi Paulo que escreveu, são todas trazendo um relacionamento nosso com o Senhor. Dizendo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Agora, as coisas foram-me entregues. Eu agora posso viver para Deus, posso morrer. Os apóstolos, né, quando viviam com Jesus, naquela ocasião, naquele tempo, teve um momento em que o Senhor envia-os a um determinado problema para resolver, e eles não conseguem expulsar um demônio. E aí o Senhor chega para eles e diz, olha, essa casta de demônios não sai, a não ser com jejum e oração, né? E aí nós vemos em diversas situações, questões diversas. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento e no Novo, relacionada a essa questão do jejum, de dedicação a Deus, de entrega ao Senhor. Né? Quando, por exemplo, Jonas, né? O Senhor diz, olha, vou destruir a cidade, 120 mil pessoas serão mortas. Então o rei decreta que nem animais, nem crianças, nem pessoas algumas poderiam mais comer, viver somente daquele tempo, aqueles 3 dias, aquele tempo em que ele instituiu. Eles deveriam permanecer em jejum pelo perdão do Senhor, e o Senhor vai e perdoa. Né? Nós estamos falando de jejum em sacrifício. Né? Nós vemos lá no tempo de Esther, né? Os irmãos leram o livro de Esther, né? Quando Esther decreta um jejum para aquele povo, para que o Senhor não destruísse o povo de Israel, né? E Deus recebe. Né? Em diversas situações, Paulo, quando tinha que tomar uma decisão, ele colocava-se diante de Deus em jejum e em oração. Né? Às vezes Paulo dizia, eu quero ir para tal lugar. O Senhor dizia, não, não vai. Você vai para esse. Então, irmãos, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, o Senhor atua e Ele fala. Muitas vezes não ouvimos porque nós estamos desapercebidos. Né? Às vezes nós não confiamos no Senhor. O Senhor diz, olha, deixa que eu tomo conta desta situação. E eu digo, não, eu não acredito que Deus vai fazer isso. Né? Consagra a tua vida ao Senhor. Nós estamos falando aqui de um Deus que faz todas as coisas, que pode todas as coisas, que é o dono de tudo.
e que nos ama profundamente, né? E que Ele conhece as nossas vidas, as nossas situações, e também conhece o nosso coração, a nossa forma de agir, a nossa entrega para Ele, né? Não aquilo que muita gente quer que a gente viva, mas o Senhor, pela sua palavra. Então, eu estou falando de quê, irmãos? De jejum? Tá certo. Então, lá no versículo 8 e versículo 9, ainda de capítulo 58 de Isaías, diz: quando realiza-se o jejum para a santificação e glória de Deus, então, quando realiza-se o jejum para a santificação e para a glória de Deus, então ele vem e age, né? Agora, só tem uma coisa, irmãos. Ele vem e age não segundo aquilo que nós determinamos, né? Um dia eu estava aqui ouvindo e um cidadão, depois eu conversei com ele, mas ele ficou aborrecido comigo e possivelmente por conta disso ele foi embora daqui, né? Ele disse o seguinte, que nós determinamos o que Deus tem que fazer e Ele faz. Eu não conheço este Deus, eu, pastor Moisés, não conheço este Deus e não gostaria que alguém pregasse aqui dessa maneira. Eu determino o que Deus faz e Ele faz. Não é assim que funciona, irmãos. Nós profetizamos por Deus, pelo Espírito de Deus, né? Nós profetizamos, o Senhor nos dá orientação para profetizar. Mas eu não posso determinar aquilo que Deus tem que fazer, né? Eu posso sim dizer, Senhor, olha, tu sabes, tu conheces, tu sabes a nossa situação, tu sabes o que eu estou sentindo, né? Que eu confio em Ti, mas faça-se de acordo com a Tua orientação, de acordo com a Tua vontade. E no tempo certo, então, o Senhor faz, talvez não de acordo com aquilo que nós queremos, né? Mas de acordo com aquilo que é melhor para o seu povo. E Ele faz. Muitas vezes nós resolvemos tomar decisões por nossa conta. E muitas vezes essas decisões não estão de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta, né? Porque nós não estávamos ligados no Senhor, né? É claro que eu, por exemplo, todos os dias cometo erros, né? Até dentro da palavra de Deus. Mas não por uma questão de apenas aparecer, querer aparecer, ou que alguém chame. Pastor Moisés é um grande homem de Deus. Eu não estou nem aí se alguém diga isso ou não. Eu sou um homem de Deus e ponto final. E ponto final, né? Agora, eu preciso ser reconhecido pela mídia ou por não sei quem? Eu não. Porque, como eu disse, meu nome está escrito no livro da vida, né? O Senhor pagou por mim, né? Não foi alguém por aí num botequim, não, de jeito nenhum, né? Então, irmãos, então ele vem em nosso socorro, lá no capítulo 58, 8 e 9, né, de Isaías. No Novo Testamento, Jesus, eu coloquei alguns, eu não sei se os irmãos viram, né, lá no grupo, né, alguns exemplos, que tem muitos, de jejuns que foram feitos, sacrifícios, né, de pessoas que fizeram e o Senhor então veio e trabalhou de acordo com a orientação dele mesmo, né? Essas mensagens são apenas a antiga aliança, no Antigo Testamento, as mensagens que eu estou dizendo aqui de orientação, não. No Novo Concerto, tudo foi encerrado. Aí é quando eu gostaria muito que os irmãos fizessem um estudo, dentro das possibilidades de cada um, evidentemente, mas façam, dá uma lidinha lá, e veja o que acontecia no Antigo Concerto e no Novo Concerto, ou seja, na lei e na graça, né? Porque hoje, infelizmente, há uma grande confusão com relação a isso, e por conta disso, muitos estão se perdendo, estão abrindo mão da salvação. A salvação, irmãos, ela é definitiva. O Senhor pagou pela minha vida, mas eu posso dizer, eu não quero mais. Eu abro mão da salvação, né? Deus não obriga ninguém a ser salvo. E hoje, infelizmente, muitos
contradizem o que a Bíblia está falando, né? E se você ler Hebreus, você vai ver, né? Você pode ler, a partir do capítulo, seria bom que lesse todo, né? Mas a partir do capítulo 2, você vai ver, né? O sacrifício de Jesus hoje quase que não tem valor nenhum para muitos por aí, por conta dessa questão de a graça, né? A graça do Senhor é sobre nós. Hoje nós não devemos nada de fazer sacrifício lá no monte, jogar um monte de animais lá dentro de uma fogueira e dizer, Senhor, estou sacrificando para ti. Mas hoje existe o novo concerto do Senhor Jesus. Ele pagou, ele foi o sacrifício vivo por nós. E aí eu preciso, todos os dias, dedicar minha vida a Ele, né? Eu não preciso fugir desse mundo, eu estou nesse mundo. Jesus, quando lá no capítulo 17 de João, é extremamente importante aquela oração dele, né, chamada oração sacerdotal. Ele disse, nós, vocês, eles, ele falando ao Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, não pertencem mais a este mundo, né? Agora, mantenha-os, Senhor, segura-os na tua presença, para que eles não fujam, né? O Senhor não disse bem assim, mas insere-se dessa maneira, né? Infere-se assim, né? Da mesma forma como muitos não acreditam, não recebem, por exemplo, o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 17, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, o arrebatamento da igreja, só que ele não pisa nessa terra naquela ocasião, né? E aí resgata a igreja do Senhor, aqueles que estiverem em Cristo. Primeiro ressuscitam aqueles que dormiram em Cristo, lá em capítulo 15 de 1 Coríntios, está escrito isso, lá a partir do versículo 51, né? Quem morreu em Cristo ressuscita primeiro, terão seus corpos glorificados, nós a seguir. Então o Senhor nos recebe na glória, lá nos ares, ao ressoar da trombeta de Deus, não é a trombeta dos anjos, como muitos aí colocam, né? Trombeta de Deus ressoa. E aí a trombeta dos anjos é lá, depois das cartas das 7 igrejas, lá no Apocalipse, né? A trombeta de ressoa, então a igreja vai estar com o Senhor, e a seguir, aqui nesta terra, irão pagar os problemas, aqueles ímpios, e o povo também, chamado o povo de Israel, né? Vão pagar pelos problemas que causaram ao trabalho do Senhor, né? E então depois o Senhor vem com a sua igreja, e aí a gente sabe tudo como é que foi, né? Mas por conta de muitos quererem fazer desacreditar a antiga aliança e a nova aliança, entendem de forma diferente. Começam a colocar a Bíblia em segundo plano e desenvolvem suas ideias. E muitos estão caminhando dessa maneira e muitos estão se perdendo, né, por conta disso. Abrindo mão de algo que foi pago pela vida de Jesus, que Jesus Cristo pagou com a sua vida. Então, irmãos, eu queria que os irmãos estudassem um pouco e depois, então, a gente vai trazer essa questão. Lá no capítulo 9, nós vemos aqui diversas questões a respeito do jejum, né? Do jejum e sacrifícios também. Mas, a partir do capítulo 8, irmãos, de Zacarias, nós vamos concluir isso daqui a pouco. Por enquanto, nós vamos encerrar aqui para os irmãos beberem água, tá bom? E depois a gente retorna.